Graça e paz, igreja, louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus. Nós somos gratos a Ele por essa oportunidade que Ele nos concede de mais uma vez nos reunirmos para estudarmos a Sua Santa Palavra, irmãos. De fato, tem sido muito proveitoso esse estudo que nós temos feito já há alguns meses do Evangelho de Mateus e sempre visando o objetivo de concluirmos o estudo como um todo, que será o estudo dos Evangelhos sinóticos, incluindo também Marcos e Lucas. Hoje, irmãos, nós vamos dar continuidade ao capítulo que nós iniciamos na semana passada, que foi o capítulo 17 do Evangelho de Mateus. Nós vamos ler a partir do versículo 9. Na minha versão, é um bloco fechado que vai do versículo 9 até o versículo 13, que tem por título A Vinda de Elias. Além de Mateus, Marcos ele também contou esse episódio na vida do Senhor Jesus, ele também fez ali o seu registro. E nós vamos ler, irmãos, o texto a partir do versículo 9, que nos diz assim: E descendo eles do monte, ordenou-lhe Jesus: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos o interrogaram: Por que dizem, pois, os escribas, ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: De fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram. Antes, fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também, o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. Amém, irmãos. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te agradecemos pela palavra que foi lida. Nós te agradecemos, Senhor, porque cremos que ela, por si só, já fala aos nossos corações. Mas nós clamamos, ó Deus, pelo direcionamento do Teu Espírito, para que, nesse estudo, nós possamos aprender ainda mais a respeito das Sagradas Escrituras, ainda mais a respeito do Teu Filho Jesus Cristo, e que tudo isso, Senhor, tudo que viermos a aprender, venha a nos levar mais perto de Ti, venha a nos tornar mais parecidos contigo, Senhor. Por isso, eu clamo para que o Teu Santo Espírito, ó Deus, esteja na casa de cada um dos meus irmãos, em cada um desses lares, a fim de que, num único Espírito, nós possamos buscar a Tua presença e ouvir a Tua voz. Fica, pois, conosco, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que vive e que reina para sempre. Amém. Amém, irmãos. Então, o texto ele começa dizendo: E descendo eles do monte. Então, é uma referência direta ao Monte da Transfiguração. Na semana passada, nós estudamos ali a transfiguração do Senhor Jesus, quando ali num determinado monte, o aspecto de Jesus muda. Ele fica ali com o rosto resplandecente, as suas vestes elas ficam brancas, então ocorre essa transfiguração. Estamos agora no episódio subsequente, imediatamente após aquele episódio, nós estamos aqui vendo o que aconteceu enquanto eles desciam do monte ali da transfiguração. E quem é que estava descendo? Além do próprio Jesus, os seus 3 discípulos mais próximos, Pedro, Tiago e João, que estavam com ele ali no monte, agora o acompanhavam nessa descida. Ainda no versículo 9, irmãos, está escrito que ordenou-lhe Jesus: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. A visão a que Cristo se refere aqui, certamente seria a visão que eles tiveram no Monte da Transfiguração. Eles viram o próprio Cristo, o próprio Filho do Homem, ali transfigurado, com um aspecto ali glorificado. E eles viram também ali a aparição de Moisés e Elias, a representação da lei e dos profetas.
viram também uma nuvem luminosa, né? E uma voz que saía da nuvem, que seria a voz ali do próprio Deus, né? A voz do Pai, né? Falando: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, ouçam-no." Né? Então, é sobre esta visão, né, que Jesus ele está falando, que eles não deveriam então divulgar, mas ele dá um prazo, né? Eles não deveriam divulgar até então, a volta do Filho do Homem dentre os mortos, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Né? E é interessante, irmãos, porque essa aqui seria, digamos assim, uma segunda referência de Jesus à sua morte e à sua ressurreição. Isso porque, lá em Mateus capítulo 16, versículo 21, Jesus ele vai falar sobre isso. Né? Então, aqui, Jesus, de uma forma não tão direta quanto no capítulo 16, ele vai também falar um pouco sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição. E por que, irmãos? Por que os discípulos não deveriam contar sobre a visão que tiveram a ninguém? Por quê? Bem, quando nós estudamos sobre a confissão de Pedro, eu mencionei que havia uma dificuldade ali, né, em grande parte dos judeus, em compreender o chamado de Cristo. O chamado do Messias estava sendo ali mal interpretado. Então eles não enxergavam Cristo como aquele servo sofredor que iria padecer, como estava descrito, né, profetizado no livro do profeta Isaías, no capítulo 53. Eles só enxergavam ali Cristo como sendo o rei prometido, aquele que viria da linhagem de Davi, que os libertaria ali da servidão de Roma e que reinaria de forma visível sobre eles. Então Cristo, né, aparentemente, para evitar que essa interpretação errônea, né, se espalhasse ainda mais, ele prefere que se divulgue algumas coisas, né, após a conclusão da sua obra de redenção. Né? Aparentemente foi o caso aqui. Né? Então ele diz: olha, só depois que o Filho do Homem, né, ressuscitar dos mortos, então vocês poderão falar, mas até lá não contem isso a ninguém. Né? Basicamente seria isso. E quando Jesus ele fala, irmãos, estas coisas, aparentemente os discípulos eles mudam de assunto, né? Eles não parecem muito sintonizados ali. Vem o versículo 10, para nós continuarmos a leitura, que diz: mas os discípulos o interrogaram: por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Né? Então essa pergunta, né, como eu mencionei, ela não parece ter muita conexão com a ordem que Jesus deu, de não divulgarem ali a visão que eles tiveram. Né? E ali a própria referência que ele faz à sua morte, à sua ressurreição. Né? Mas vamos analisar aqui a pergunta dos discípulos. Né? Eles mencionam aqui um ensino dos escribas. Os escribas eles eram estudiosos da palavra do Senhor. Eles estudavam ali o Antigo Testamento, né? Que era a Bíblia que eles tinham à disposição. Né? O Novo Testamento ainda não havia sido escrito. Então eles estudavam a lei e os profetas, né? Ali de Gênesis até Malaquias. E eles conheciam muito a palavra do Senhor. Eles eram copistas também. Eles eram chamados de doutores da lei, mestres da lei, porque eles tinham realmente muito conhecimento. E havia esse ensino dos escribas, né? De que Elias devia vir primeiro. Né? Mas precisamos compreender o que seria isso. Né? Essa profecia que os escribas eles ensinavam, né, passavam adiante de que Elias viria, ela se refere a um texto de Malaquias, capítulo 4, do versículo 5 até o versículo 6, que diz assim: eis que eu lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. Então, essa foi uma palavra do próprio Deus, né, através do seu servo, né, o profeta
Malaquias. E Elias, irmãos, ele foi um profeta que exerceu o seu ministério ali no reino de Israel. E ele tinha até vestimentas bem características, né? Ele usava ali roupas com pelo de camelo e cinto de couro. E o ministério de Elias, ele foi bem marcado, digamos assim, pela oposição que ele fez aos profetas de Baal. Na época em que Elias ele exerceu o seu ministério, havia uma idolatria muito forte no reino de Israel. Então era justamente o reinado do rei Acabe e da rainha Jezabel. E eles simpatizavam muito, né, com a idolatria e com coisas que iam totalmente de encontro ali à lei do Senhor. E aí Elias ele faz uma forte oposição a essas centenas de profetas de Baal que haviam ali em Israel naquele tempo, né? Elias ele também é conhecido como tendo sido alguém que não passou pela morte, mas em 2 Reis, capítulo 2, versículo 11, é dito que ele subiu ao céu num redemoinho, né? Mas como assim, né? Como assim os escribas falam que Elias teria que vir primeiro? Vir primeiro que o quê? Como assim? Bem, havia outra profecia no livro do profeta Malaquias, né? Em Malaquias capítulo 4, versículo 2 diz: Mas para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Essa seria uma profecia sobre o Cristo, o Messias, né? E Elias, ele viria como um precursor, como o arauto desse sol da justiça, desse rei, desse Messias, né? Então, os arautos, eles tinham meio que a função de mensageiros, né? Eles iam adiante e falavam em nome do rei, né? Então, João Batista, que seria o Elias, ele cumpriria justamente isso, ele prepararia o caminho do Senhor Jesus, que estava para vir, né? Quando João Batista ele inicia o seu ministério, já estava bem próximo de Cristo iniciar o dele, né? O ministério dele. E aí, Jesus ele responde, né? No versículo 11, dizendo o seguinte: Então Jesus respondeu, de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Aqui é importante, irmãos, prestarmos atenção, porque os comentaristas, eles apontam que aqui Jesus ele estava repetindo um ensino dos escribas, sem necessariamente concordar com esse ensino, tá bom? Então os discípulos, eles dizem, olha, os escribas falam determinada coisa, que Elias tem que vir primeiro. Então é como se Jesus, utilizando desse mesmo ensino dos escribas, ele dissesse, realmente, o Elias virá e ele vai restaurar todas as coisas. Mas, aparentemente, irmãos, Jesus não concordava com isso. Isso vai ficar mais claro no próximo versículo que nós vamos ler. Mas se nós pararmos para olhar ali o texto de Malaquias, fala que João Batista, no caso Elias, ele viria para ali converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais. Isso não é restaurar todas as coisas. E se nós olharmos para o ministério do próprio João Batista, quando ele morreu, inclusive teve um ministério ali muito curto, ele não restaurou todas as coisas, ainda haviam diversos problemas ali no reino, ou melhor, no território de Israel, né? Então, é improvável, né, que essa interpretação dos escribas de que Cristo, de que o Elias ele viria para restaurar todas as coisas, certamente não estava muito correta. E Jesus ele vai dizer no versículo 12, eu, porém, vos declaro. Então parece realmente que há um contraste, né? Jesus diz, olha, Elias virá, de fato, e ele vai restaurar todas as coisas. No versículo seguinte ele diz, olha, eu, porém, vos digo. Ele diz, olha, eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram. Antes, fizeram com ele tudo quanto quiseram. Então, Jesus ele aponta que essa profecia, né, de que viria o Elias, ela não estava no futuro, ela não estava para acontecer ainda. Ela já havia se cumprido, né?
ali na pessoa de João Batista. E aí, ainda continuando o versículo 12, Jesus vai dizer: assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Né? Que ele faz um paralelo entre Elias e o próprio Messias, né? Porque também não reconheceriam o Senhor, como não reconheceram João Batista, e Jesus ele iria então padecer. Não necessariamente nas mãos ali das mesmas pessoas que fizeram João Batista padecer, mas de certa forma sim, né? Porque ali, da mesma forma que João ele padeceu nas mãos de Herodes, principalmente, Jesus ele também foi, digamos assim, julgado, né, pelo rei Herodes. Então aqui nós temos mais uma referência de Jesus ao seu sofrimento, né, que se aproximava. Qual é a conclusão? O versículo 13, que nos diz: então os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. João era um parente de Jesus, irmãos, e ele ali teve o seu ministério muito marcado pela prática do batismo de arrependimento. Então ele pregava ali a palavra e quando as pessoas se arrependiam, para demonstrar isso, elas eram então batizadas, né, ali nas águas. João, como eu já adiantei, ele foi morto ali pelo rei Herodes, né, porque João ele apontava, né, de forma muito incisiva o pecado do povo e ele apontou o pecado do rei Herodes, porque Herodes se casou ali com a mulher do seu irmão. Então, de forma muito incisiva, João Batista fala: olha, isso aí está errado, viu? Não é certo que você fique com a mulher do seu irmão. E Herodes manda então prender João Batista, e Herodias ali com ódio, ela faz toda uma trama, né, para que se consiga cortar a cabeça de João Batista. Né? O texto vai dizer que a cabeça dele foi cortada e ali levada num prato para Herodias. Né? Então, em Mateus capítulo 14, versículo 10, é descrito exatamente o momento em que João Batista ele morre, né? E a forma como se deu a sua morte. Né? E é interessante, irmãos, porque essa não foi a primeira vez que Jesus ele apontou que João era o Elias prometido. Em Mateus capítulo 11, do versículo 13 até o 14, Jesus diz: porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se vocês o querem reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir. Né? Então, segundo o próprio Jesus, o ministério de João Batista ele cumpriu a profecia de Malaquias, que falava a respeito de um Elias que viria. Né? Mas por que, irmão, João Batista ele é chamado de Elias? Bem, João ele não é Elias ressurreto, né? Como nós mencionamos. Elias ele não passou pela morte, mas ele subiu aos céus num redemoinho. Então, não teria como, né, João Batista ser a ressurreição de Elias. E, tampouco, João Batista ele é a reencarnação de Elias, porque não há base bíblica para a reencarnação. Isso é algo totalmente contrário à palavra do Senhor. É algo mais simples, irmãos. João Batista ele é alguém que, segundo Lucas capítulo 1, versículo 17, veio no espírito e poder de Elias. E no espírito, entendam, ele veio de forma a agir, né, parecido com Elias. Ele se comportava como Elias, né, ali com a autoridade, né, com a ousadia, com o poder que Elias teve. É nesse sentido. Né? Ele tinha, digamos assim, o mesmo coração de Elias. Né? E isso fica até visível, a similaridade dos dois, nas roupas que são similares. Né? Em 2 Reis, capítulo 1, versículo 8, é dito a forma como Elias se vestia, né, ali com vestes, né, de pelo de camelo, com um cinto de couro. E em Marcos 1, 6, é dito a forma como o profeta, né, João Batista, ele se vestia também. Então é bem interessante observarmos essas similaridades. Né? O ministério dos dois também tinha suas similaridades. Né? Ambos tiveram um ministério focado em denunciar o pecado, né? Pregar ali o arrependimento e trazer realmente uma mensagem ali mais incisiva. Né? Então, basicamente seria isso. E aí, irmãos, que aplicações nós podemos obter através desse texto
que nós acabamos de ler, acabamos de explanar. A primeira lição que eu aprendo com esse texto é que há uma ordem a ser observada. Então Jesus, ele não ordena um silêncio definitivo por parte ali dos seus discípulos. Ele não diz, olha, nunca, jamais mencionem a visão que vocês tiveram nesse monte. Não, ele estipula um prazo, e o prazo é até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Depois disso, eles deviam sim, propagar a experiência que vivenciaram ali naquele monte. E Pedro, irmãos, ele foi obediente a essa ordem de Jesus Cristo. Em 2 Pedro, capítulo 1, do versículo 16 até o 18, está escrito: porque não lhes demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, porque ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando pela suprema glória lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Ora, nós ouvimos esta voz vinda do céu quando estávamos com ele no Monte Santo. E quando eu falo, irmãos, que Pedro ele foi obediente a essa ordem de Jesus, eu não estou dizendo que João e Tiago, os filhos de Zebedeu, eles desobedeceram ali essa ordem de Jesus. É porque João, ou melhor, Pedro, ele fala de forma muito clara, muito explícita sobre esse episódio. Se João ele faz menção a ele, irmãos, não é algo tão explícito quanto o que Pedro ele faz aqui. Mas certamente eles guardaram sim o silêncio e divulgaram ali no tempo certo, após a ressurreição do Senhor, sobre a visão ali que eles tiveram naquele monte. E o ponto, irmãos, é que nós também somos chamados à obediência. Nós também fomos convocados para divulgar que Jesus é o Filho de Deus. Mateus capítulo 28, do versículo 19 até o 20. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Esse foi, inclusive, o último mandamento do Mestre. E aí, a segunda aplicação que eu aprendo com esse texto, irmãos, é que há profecias para se cumprirem. Então, nós comentamos aqui, no estudo de hoje, sobre algumas profecias. A vinda de Elias, que foi ali concretizada com o ministério de João Batista. A vinda do Sol da Justiça, que se cumpriu ali com o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Ali o próprio sofrimento, do servo do Senhor. Então, nós aprendemos bastante, sobre essas profecias que se cumpriram. O sofrimento vicário do servo do Senhor. Então, é válido nós atentarmos, irmãos, para as profecias que ainda irão se cumprir. Porque se a profecia ela vier do Senhor, ela irá se cumprir cabalmente, no seu devido tempo. Números, capítulo 23, versículo 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? E Isaías, capítulo 55, versículo 11. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Então, que nós estejamos atentos às profecias que ainda não se cumpriram. Falamos sobre a vinda ali do Elias, do Sol da Justiça, o sofrimento ali vicário do servo do Senhor, que seria a própria crucificação de Jesus e a sua morte. Mas existem profecias que ainda estão para se cumprir. A segunda vinda de Cristo, ele voltará. Ele voltará para buscar o seu remanescente, a sua noiva, a sua igreja. Também a respeito da ressurreição, que acontecerá no último dia. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e quem estiver vivo será então arrebatado, levado ali entre as nuvens. E
também devemos lembrar de uma outra profecia que será o juízo de Deus. Deus virá para julgar toda a terra, né? Ele julgará todos nós. E, por fim, né, podemos lembrar também da Nova Jerusalém, que é prometida àqueles que perseverarem até o fim. Existem muitas outras profecias, irmãos, que ainda estão para se cumprir, né, mas que nós possamos nos recordar destas e, de fato, nos prepararmos para o cumprimento. Porque se todas as profecias, né, que nós mencionamos aqui se cumpriram, sem dúvidas, Deus ele cumprirá estas também, irmãos. Então, só recapitulando aqui bem rapidamente, né, a primeira lição que nós vimos é que há uma ordem a ser observada. Né? Jesus ordenou, não contem a ninguém a visão que tiveram, até que eu ressuscite dos mortos. E Pedro, pelo menos, ele foi bem obediente, né, a essa ordenança de Jesus. Ele propagou ali a visão que ele teve. Nós também somos chamados para cumprir o ídolo do Senhor, para pregar a palavra de Cristo, as boas novas de salvação, para declarar que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Filho de Deus. E a segunda lição é que há profecias para se cumprirem. Vimos algumas profecias, elas se cumpriram, mas ainda existem algumas que ainda não se cumpriram e no devido tempo, no tempo que o Senhor determinou, elas irão se cumprir. Então, irmãos, que essa palavra ela fique guardada nos nossos corações e que venha nos fortalecer na nossa caminhada espiritual. Tá bom, irmãos? Então, que Deus nos abençoe. Paz.